A paz do Senhor, estamos de volta para mais uma live. Estamos estudando o capítulo 9 de Neemias hoje. Estamos quase terminando o livro de Neemias. Faltam alguns capítulos aí para a gente terminar. Neemias vai até o capítulo 13, nós já estamos no 9. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre o quebrantamento da nação. Nosso texto está baseado aqui em Neemias capítulo 9, nós vamos ler alguns versículos, não vamos conseguir ler todos os versículos, mas a nossa live hoje está baseada no capítulo 9 de Neemias. Nós vemos aqui que no capítulo 8 o povo estava ali todo reunido, o muro já tinha sido estabelecido nas cidades, a construção já tinha acabado, e o povo estava ali de pé, de frente à cidade, a praça ali da cidade, né? Da porta das águas ali, para poder ouvir a lei de Deus, né? O livro da lei foi aberto, Esdras, o escriba, estava ali lendo o livro da lei, Neemias estava ali, foi um momento solene na vida do povo, e essa leitura trouxe muitos resultados positivos para a vida do povo. Afinal de contas, a lei estava parada, né, vamos dizer assim, para eles estavam sem acesso a essa lei durante um período de muito tempo. E a gente viu no capítulo 8, se você não assistiu a live do capítulo 8, está gravada aí, a gente viu já as transformações sendo feitas através da leitura da lei. Capítulo 9, nós vamos falar sobre o quebrantamento da nação, né? Conforme a leitura foi se seguindo, porque a leitura durou 24 dias, né? Durou 24 dias para que o povo tivesse acesso a toda a lei. Essas reuniões de estudo aconteceram durante o período de 24 dias, está registrado em Neemias 8, versículo 1 ao 3, versículo 8, versículo 13, versículo 18 e o versículo 9, 1, né, que é o texto de hoje. E no dia 24 desse mês, se juntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco e traziam terra sobre si. Então aqui, eles estavam aqui experimentando um avivamento espiritual. A gente sabe que todos os grandes avivamentos da história foram produzidos pela palavra de Deus. Não existe avivamento ou reavivamento sem a palavra de Deus. Nós vemos que aqui no capítulo 8 de Neemias, o povo se reuniu para ouvir a palavra. A leitura, a explicação, a aplicação da palavra trouxe choro pelo pecado e a alegria de Deus na vida do povo. A gente viu aqui também que a liderança se reuniu para se aprofundar no estudo da palavra e o resultado foi a restauração da vida religiosa de Jerusalém. Como eu falei na live passada, não adiantava, e Neemias sabia muito bem disso, edificar os muros e a vida religiosa do povo está um fracasso. Então, a restauração não deveria ser feita apenas no muro, mas também na vida das pessoas. Então, houve ali uma fome da palavra de Deus. Como é lindo quando a gente entra por esse caminho de sentir fome pela palavra de Deus. O estudo e a obediência à palavra de Deus ali trouxe um poderoso reavivamento espiritual na vida daquele povo. Nós temos muitos relatos na Bíblia falando de como que a palavra trouxe transformação na vida das pessoas, mas a gente não tem nenhum outro relato bíblico de um culto tão impressionante quanto foi esse culto aqui, porque ali começou pelos líderes, né, dando o exemplo. Eles se reuniram durante um mês inteiro para estudar a palavra e acertar a sua vida com Deus. E a gente vê aí em Neemias 9, vamos ler alguns versículos para a gente se situar. A nossa live hoje está baseada aqui em Neemias 9. No dia 24 desse mês, se juntaram os filhos de Israel com jejum, pano de saco e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé, fizeram confissão dos seus pecados e da iniquidade dos seus pais. Levantando-se no seu posto, leram o livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte no dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. E aí no versículo 4 fala o nome de várias pessoas, né, que se colocaram em pé no lugar do alto dos levitas e clamaram em alta voz, dizendo: levantai-vos, bendizei o Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora,
Bendigam o nome da sua glória, que está levantado sobre toda a bênção e todo louvor. Tu és o Senhor, tu fizeste o céu, os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto nele há, e tu os guardas em vida, e o exército dos céus te adora. Então aqui eles começaram a fazer aquela oração, né? Tu és Senhor, o Deus que elegeste Abraão, tiraste do Ur dos Caldeus, lhe puseste por nome Abraão, né? Fala, elegeste Abrão e puseste o nome Abraão. Achaste seu coração fiel perante ti, fizeste com ele concerto, que lhe daria a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus, dos gigazeus, para dares a sua semente. E aqui, essa oração, que é longa, eu não vou ler todos os versículos, está contando toda a história de Israel. A gente vai entender por que as pessoas naquele tempo oravam contando toda a história. O que a gente precisa ficar pontuado aqui logo no início é a contrição do povo, é o quebrantamento do povo. O povo estava feliz no capítulo 8, fizeram uma festa, comeram lança, né? Tomaram vinho, beberam, comeram, né, se alegraram, repartiram despojos um com o outro, né, deram comida para as pessoas que não tinham. Foi aquela festa maravilhosa no capítulo 8. E no capítulo 9, o povo caminha de uma festa para um jejum. E a gente fica sem entender, meu Deus, o que aconteceu aqui? Estavam tão alegres, festejando, de repente começaram a se cobrir de saco, né, a jogar terra por cima da cabeça. Por que isso, gente? Porque a partir do momento que eles começaram a entender a lei do Senhor, quando eles viram que eles estavam fazendo tudo totalmente o contrário daquilo que Deus queria da vida deles, eles começaram a chorar. Eles começaram a se humilhar, a se quebrantar diante de Deus, e eles tomaram uma decisão. Não, agora nós vamos nos separar de tudo aquilo que nos condena, né? No versículo 2 fala que eles se apartaram de todos os estranhos e se puseram de pé, confessaram os seus pecados e confessaram o pecado dos seus pais. Olha só que interessante, né? Eles tomaram a decisão de deixar todos aqueles que não eram da linhagem de Israel para se consagrar ao Senhor. Então, quem não era israelita não ia participar daquela reunião. Mas por que, irmã Alessandra, que isso aconteceu? Por que eles tomaram a decisão de se apartar das pessoas? A gente vai ver isso com mais detalhes no capítulo 10, na próxima live. Eles resolveram se apartar das pessoas que não tinham a mesma fé que eles, que não tinham a mesma convicção de fé que eles tinham. Não há comunhão, gente, fora da verdade. O problema aqui não foi um problema racial, foi um problema teológico. Deus, quando escolhe a nação de Israel, Deus diz para eles que eles não poderiam se misturar com nenhuma outra nação, porque eles eram separados, eles eram escolhidos, era um povo separado, um povo escolhido. Então eles tinham que se casar entre eles não tinham que tomar esposas de outras nações. Por quê? Outras nações não confiavam em Deus. Então, gente, nunca deu certo. Nunca deu certo você ter aliança com pessoas que não professam a mesma fé que você. Não vai dar certo. Quanto mais se casar. Você fazer uma sociedade com alguém que não acredita nas mesmas coisas que você acredita, não dá certo. Quanto mais um casamento. Então, a Bíblia, ela deixa isso bem claro, tá? Isso aí é uma coisa que fica bem clara na Bíblia. Israel se unir com outros povos, significava que eles estavam transigindo com a sua fé. Eles estariam aceitando sincretismo. Eles estariam aceitando adorar vários deuses. A nação de Israel só adorava um Deus. Então, quando eles começaram a ler a lei de Deus, eles viram que eles estavam totalmente errados. E é isso que a Bíblia faz com a gente hoje. É a mesma coisa. Eu não preciso que alguém chegue e fale assim, Alessandra, você está errando nisso. Você está fazendo isso aqui, não está legal. Não precisa, gente, porque a palavra de Deus, ela nos ensina aquilo que está certo e aquilo que está errado. A palavra de Deus é como um espelho, sabe? A gente olha, quando você olha no espelho, você vê a imperfeição, você vê que o batom tá borrado, que tem um fiozinho de cabelo que tá para cima, né? Você percebe
tudo que está errado em você quando você se olha no espelho. Assim é a palavra de Deus. Então, quando você tem acesso à palavra, quando você deixa a palavra falar, né, te aconselhar, eu sempre digo o seguinte: vai ter hora que a Bíblia vai arrumar uma briga com você. Vai ter hora que a Bíblia vai arrumar uma briga com você. Então seja sábio, deixe a Bíblia ganhar. Deixe a palavra de Deus ganhar. Então eles sabiam que estavam agindo errado e eles confessaram. Eles passaram a confessar. Então não adianta nós chegarmos diante de Deus achando que Deus é bobo, que Deus é tolo, que Deus não vê as coisas erradas que a gente faz, gente. É perda de tempo você chegar diante de Deus querendo enganá-lo, né, usando uma máscara. Não adianta. O melhor é você estar diante de Deus mesmo com o coração contrito, é tirar as máscaras, é estar desarmado e falar: Senhor, eu tô aqui, eu vacilei, eu tô errada, né? Porque não existe perfeição nesse mundo. Existe o desejo de ser perfeito, existe o desejo de acertar. E nós, quando estamos diante da palavra, a palavra, ela nos confronta. Ela diz exatamente aquilo que está errado na nossa vida. Então aqui a confissão foi o maior sinal de arrependimento. Provérbios 28, versículo 13, quero até ler com vocês aqui. Deixa eu achar aqui, que eu não deixei marcado. Provérbios 28, versículo 13, diz assim, olha: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, ficar encobrindo o que fez de errado não traz benefício para a vida de ninguém. A Bíblia recomenda a gente confessar o nosso pecado, confessar o nosso erro, né? Confessar a nossa pisada de bola e esperar a misericórdia de Deus. Esse é o procedimento. Então ali eles confessaram, tá em Neemias 9:2, eles confessaram o seu pecado e confessaram o pecado de seus pais também. Eles disseram: não, nós erramos, nossos pais erraram. Então o quebrantamento só vai acontecer na nossa vida quando a gente tem acesso à palavra de Deus. E é a palavra de Deus que traz confronto e quebrantamento para a nossa vida. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o próprio Jesus falou que ele não veio para os perfeitos, ele não veio para os sãos, ele veio para os imperfeitos, ele veio realmente para aquele que crê. Então, o povo aqui se levantou do quebrantamento para exaltar a Deus de modo digno. Eles falaram: não, a gente está errado, a gente não pode continuar desse jeito. E eles começaram a exaltar a Deus, fizeram uma oração ali de quebrantamento, pediram perdão a Deus pelos seus pecados, pelo pecado dos seus pais, né? Os levitas tiveram um papel importante aqui, né? Porque os levitas tiveram uma visão gloriosa da majestade de Deus ali, tá falando aí no versículo 5, né? E eles começaram a orar, eles ficaram de pé e começaram a clamar em alta voz para Deus, fazendo aquela oração, bendizendo o nome do Senhor, dizendo que Deus é criador. Olha só, eles falaram, olha só o versículo 6, gente, vê aí na sua Bíblia. Tu és o Senhor, tu fizeste o céu. Olha só o que está falando. O céu dos céus, quer dizer, não existe só esse céu que a gente está vendo, existe o céu dos céus, né? Tu fizeste o céu e o céu dos céus e todo o seu exército. Tu fizeste a terra e tudo quanto nela há. Tu fizeste os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas em vida a todos. O exército dos céus te adora. Então, olha só. Aqui, nessa oração, eles estão dizendo o seguinte: Deus é criador. Quando Deus afirma que Deus é criador, né, quando a palavra de Deus afirma que Deus é o criador, ele está destruindo as bases do ateísmo. Ele está destruindo as bases do agnosticismo, do panteísmo, do deísmo. Quando a palavra de Deus diz que Deus é o Criador, a Bíblia está condenando também a eternidade da matéria e a evolução das espécies. Deus criou o mundo físico, Deus criou o mundo espiritual. Só nesse versículo aqui, a gente já tem um vislumbre disso. Está escrito aqui que Deus criou o céu e os céus dos céus, criou a terra, o mar e tudo que existe. Ele que mantém a vida. Então, é uma coisa que precisa ficar clara aqui,
né? Eu, como teóloga, eu tenho toda a autonomia para poder falar o que eu estou falando aqui, baseado na palavra de Deus. A evolução das espécies é uma teoria e não uma ciência, tá? É uma teoria e não uma ciência. O próprio livro Origem das Espécies, do Darwin, publicado em 1859, possui mais de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Então suponhamos, suponhamos, suponhamos. Então, suposição não é uma verdade comprovada. Então, as pessoas têm muita dificuldade de entender isso, né? Eu creio no criacionismo, eu creio que Deus criou os céus e a terra, tá? Eu não creio na evolução das espécies, até porque esse livro que foi publicado pelo Darwin é um livro cheio de suposições. Não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro. É um livro cheio de suposições. Não existem verdades comprovadas ali. Faltam as provas, né? As provas dessa teoria. Então, eu quero até contar uma história que aparece no comentário expositivo sobre o livro de Neemias, escrito pelo pastor Hernando Dias Lopes, né? E as minhas lives de Neemias que eu tenho feito aqui têm sido muito baseadas nesse livro, né? Nesse comentário bíblico do pastor Hernando Dias Lopes. Ele fala que na Revolução Francesa, os emissários dessa cruzada sangrenta saíram perseguindo os cristãos na França. É uma história que ele conta lá. E um desses representantes chegou numa vila, sabe? E abordou um camponês cristão. O camponês era cristão e ele falou assim pro camponês: olha, eu vim aqui para rasgar a sua Bíblia. Eu vim aqui para queimar o seu templo, a sua igreja. Eu vim aqui para banir da sua mente tola essa ideia de Deus. Então isso foi um fato que aconteceu, tá? No período da Revolução Francesa. Aí o camponês, sabe o que o camponês falou? Com ousadia, ele falou com ousadia de um grande homem. Ele falou assim: olha, você pode rasgar a minha Bíblia, você pode queimar o templo da minha igreja, mas antes de o Senhor banir da minha mente a ideia de Deus, primeiro o Senhor vai ter que apagar as estrelas no firmamento, porque enquanto as estrelas brilharem, elas estão anunciando a glória do Senhor. Foi isso que ele falou para aquele representante ali no período da Revolução Francesa, para aquele emissário, que disse que ia acabar com a Bíblia, acabar com as igrejas, acabar com tudo. E ele falou: você pode acabar com tudo, mas enquanto tiver uma estrela brilhando no céu, não tem como. Elas estão dizendo que Deus é Senhor, que Deus é Criador. Você não pode chegar nas estrelas, porque os céus e a terra proclamam a glória do Senhor. Então, que coisa linda, né? Então, esse texto aqui de Neemias 9 está falando que Deus é Criador. Está falando que Deus é o preservador da vida. Versículo 6, Neemias 9, 6. Deus não só criou todas as coisas, mas Deus sustenta toda a criação. Gente, é um milagre nós acordarmos todo dia, o sol está brilhando lá, né? As nuvens, o vento, como Deus controla tudo, como Deus preserva a terra, preserva a nossa vida. É Ele quem faz a semente brotar, é Ele que renova a face da terra. Está escrito lá no Salmo 104, leia comigo aí na sua Bíblia, Salmo 104, versículo 30, olha o que está dizendo: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então o Espírito Santo, ele está na terra, ele está renovando a terra, é ele que está preservando a terra. Deus é quem nos dá vida, Deus é quem nos dá saúde, Deus é quem nos dá o alimento, Deus é quem nos dá a proteção, a paz. Deus é aquele que manda o sol e a chuva. É isso que Neemias 9, versículo 6 está dizendo aqui, que Deus é criador, que Deus sustenta todas as coisas. Que oração linda que foi feita aqui, gente, em Neemias capítulo 9. Deus, ele não é como um relojoeiro que dá corda no relógio e vai embora. Não. Deus está presente e atua na obra da criação. Ele é o Deus que alimenta os pássaros. Você já viu um pássaro cair de fome, de um galho cair de fome? Não. Deus alimenta as aves do céu. Deus alimenta os animais. Deus veste as flores. Deus abastece as fontes de águas. Deus enche a terra com a sua bondade. Dele vem o pão que está na nossa mesa.
Dele vem a saúde para a gente saborear o pão, né, que ele coloca na nossa mesa. Dele vem a nossa força para trabalhar. Gente, como eu me alegro no Senhor, e eu me alegro por coisas simples, sabe? Neemias 9 aqui, essa oração maravilhosa que foi feita aqui, me fez refletir muito sobre isso. Falei, meu Deus, como eu sou abençoada. Eu olho para as coisas simples da vida e eu vejo como que Deus abençoa cada parte da nossa vida, cada parte da nossa história. Quando eu boto a minha cabeça no travesseiro lá, meu travesseiro fofinho, sabe, Jesus, muito obrigado por esse travesseiro, né? Quando eu abro a minha geladeira e tem comida na geladeira, tem comida no armário, né? Quando eu olho para os meus filhos com saúde, né? O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos sustentado, Ele nos dá saúde para trabalhar, né? Não é fácil, a nossa vida não é fácil, mas o Senhor tem cuidado de nós. Deus é Senhor, Ele é soberano do universo, Ele está sentado no seu trono, na sala de comando do universo, Ele dirige a história das nações. Você pode às vezes achar que as coisas estão fora de controle, mas não estão. As coisas não estão fora de controle. As coisas estão no controle de Deus, porque Deus nos escolhe. Está aqui em Neemias 9, versículo 7. Está falando que Deus elegeu Abraão. Deus elegeu Abraão. Está dizendo, Deus elegeu Abrão, o tirou de Ur dos Caldeus e trocou o nome dele para Abraão. Então, gente, o que esse texto tem a ver comigo e com você? Tem tudo a ver comigo e com você. Esse texto, a palavra de Deus está dizendo que Ele nos conhece, que Ele tem capacidade de nos escolher. É Ele que nos chama. Ele chamou Abraão, Ele chamou você também. Ele tirou Abraão de Ur dos Caldeus, do meio da idolatria. Ele mudou o coração de Abrão. Ele mudou o caminho de Abraão. Ele mudou a sua vida. Ele deu um futuro para Abraão. Ele deu uma eternidade para Abraão. Então, esse Deus, Ele está fazendo isso conosco também hoje. Ele nos chamou, Ele nos escolheu. A palavra de Deus diz que não foi nós que escolhemos a Deus. Foi Ele que nos escolheu. Então agradeça a Deus, porque você é escolhido de Deus, porque você é escolhida de Deus. A palavra de Deus diz lá em João 11, 27, que as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. As ovelhas de Cristo reconhecem a sua voz e seguem a Cristo. Martinho Lutero, ele falou que as ovelhas de Cristo são marcadas nas orelhas e nas patas. Elas ouvem a voz do seu pastor e elas seguem o seu pastor. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então Deus é fiel para cumprir promessa. Tudo que Ele prometeu para Abraão, Ele cumpriu. Então Ele vela pela sua palavra para cumprir. Se Ele prometeu para Abraão e cumpriu, Ele prometeu para mim, Ele vai cumprir também. Ele prometeu para você, Ele vai cumprir também. É Deus que liberta o seu povo da aflição. Aqui no versículo 9 está dizendo, você viu a aflição dos nossos pais, viste a aflição dos nossos pais no Egito, ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho. Deus ouviu o clamor do povo quando estava ali saindo do Egito e Faraó veio atrás para tirar a vida do povo, mas Deus ouviu o clamor do povo. Então, se você está vivendo um momento difícil da sua vida, também creia que Ele ouve o seu clamor. Creia que Deus ouve e que Deus intervém na sua história. Esse Deus que nós servimos, Ele se importa. Ele se importa comigo e com você. Não importa qual simples você seja, Deus se importa com você. Ele opera maravilhas, Ele faz milagres, Ele continua revelando o seu poder e a sua glória. Aqui no versículo 10 está dizendo, né? Olha só, mostraste sinais e prodígios a Faraó e a todos os seus servos e a todo o povo da terra, porque soubeste que soberbamente os trataram. Então, o mar fendeste perante eles, eles passaram pelo meio do mar. Então, gente, são muitas promessas. Aqui, essa oração, ela está dando um panorama de tudo que aconteceu na vida de Israel. Quando eles oraram a Deus aqui em Neemias 9, eles começaram a recordar tudo aquilo que Deus já tinha feito. Gente, isso é um exercício que eu e você também precisamos fazer. A gente não pode ser ingrato de sempre querer mais e mais e mais de Deus, chegar diante de Deus com uma lista, falar, Senhor, eu quero isso, 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 isso.
Lembra primeiro daquilo que Deus já fez na sua vida. Seja grato, seja agradecido, porque a gratidão, ela abre caminho para mais. Se você não é grato pelo que Deus te deu, como é que você quer receber mais? Deus não suporta ingratidão. Então seja grato por aquilo que Deus já fez, porque se Deus guiou o seu povo no passado, Ele continua guiando hoje com a sua presença. Ele fala com o seu povo por meio da sua palavra, Ele fala conosco. Quantas vezes a gente está desanimado, o Senhor usa alguém, a gente abre a Bíblia, o Senhor fala conosco. Deus provê o sustento para a nossa vida. E quando eu falo de sustento, eu não falo só de comida, não. Eu falo de sustento, de alegria, de ânimo, de paz, sabe? E então, essa oração aqui de Neemias 9 é uma oração muito maravilhosa, que é para a gente entender realmente quem é o nosso Deus. E eles fizeram, como eu falei, é uma síntese da história do povo. Às vezes você fala assim, por que essas orações têm tanta coisa, falando tanta coisa lá de trás? Por que eles faziam isso? Né? Porque essa oração fala da origem da nação, que começou lá em Abraão, e termina com a restauração dos muros de Jerusalém. Então eles vieram lembrando de tudo o que aconteceu até chegar ali nos muros, na reconstrução dos muros. E eles confessam que a glória e a graça de Deus, né? Eles reconhecem que eles foram ingratos, né? Que eles não adoraram a Deus como deveria adorar, que eles não foram agradecidos a Deus como deveria ser. Então, essa oração que foi feita ali foi resultado da leitura da palavra. Quando eles tiveram acesso à lei, eles viram que estavam errados. Entendeu? Eles viram que estavam falhando. Então, o resultado da leitura, da exposição e da aplicação da palavra de Deus durante 21 dias trouxe esse resultado para a vida deles. Então, que fica de lição para a gente aqui de Neemias 9? Quem não aprende com a história está fadado a repetir os mesmos erros. Por que a gente tem que aprender? Por que a gente tem que olhar para trás e fazer um autoexame? Por que a gente tem que quebrantar o nosso coração? Por que a gente tem que orar e pedir perdão a Deus pelas coisas que a gente já fez? Porque, gente, se a gente não mudar, a história vai se repetir. A história vai se repetir. Se a gente não se avaliar naquilo que a gente fez de errado, a história vai se repetir de novo. Então, quando o povo ele fazia essa retrospectiva lá de trás, até chegar aquele momento, esse resumo, eles davam um resumo da história deles, porque as pessoas, elas não tinham bíblias como a gente tem aqui. Acesso, né? A Bíblia é um tesouro, gente, eu sempre falo isso. Tem todos os livros estão aqui juntos num livro só. Antigamente não era assim. As pessoas não tinham cópias de Bíblia, né, como a gente tem hoje. Então, quando alguém orava, fazendo uma retrospectiva de tudo o que tinha passado, eles estavam lembrando ao povo tudo que Deus já tinha feito. Era um resumo do passado, lembrando ao povo da herança, das promessas de Deus. Então a gente precisa também fazer esse exame, né? O texto de Neemias 9, ele está falando isso pra gente. A gente precisa aplicar isso na nossa vida. Lembrar da nossa história para que a gente não repita os mesmos erros. Servir melhor a Deus. Rever o nosso passado. Entender aquilo que a gente precisa melhorar no nosso comportamento. Aquilo que a gente precisa melhorar na nossa vida. Aprender com o seu passado, de forma a se tornar um tipo de pessoa que Deus quer que eu seja. Então o seu passado não é para você ficar arrastando o seu passado, sabe? Não é para você ficar arrastando o seu passado, mas é para que você olhe o passado como se fosse um espelho retrovisor no carro. Aquilo que tá lá atrás, para não te atrapalhar lá na frente. Para que você faça um exercício. Não, eu trilhei por esses caminhos, não foi legal. Não foi legal, o Senhor me guardou, mas eu não posso continuar andando nesse caminho. Eu vou rever minha vida, eu vou rever meus conceitos. O nosso passado ele tem que servir para isso. E a gente percebe aqui, a partir do versículo 16, eu não estou lendo, gente, porque o texto é muito longo, mas eu estou aqui em Neemias 9, e depois você pode assistir a live de novo e ler os versículos para você entender o que eu estou falando aqui. Você vê aqui a paciência de Deus. Como que Deus é paciente. Aí você vê a partir do versículo 16, ó, os nossos pais se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz, não deram ouvidos aos seus mandamentos, recusaram te ouvir. Então, olha só, e mesmo assim, Deus tinha guardado o povo até aquele momento. Então, a paciência de Deus ela é surpreendente, apesar das nossas falhas,
apesar da nossa rebeldia, quanto mais, né? Apesar do nosso orgulho, Deus está sempre pronto a nos perdoar. O Espírito de Deus está sempre pronto a nos instruir, a nos dar uma nova chance. Então, enquanto a vida, existe uma chance da gente melhorar e o Espírito Santo está ali, do seu lado, te ajudando, sabe? Então, a gente não pode perder essa oportunidade de perceber o perdão de Deus disponível para a nossa vida. Então, aceite o perdão de Deus na sua vida, confesse o seu pecado, aceite o perdão de Deus na sua vida e perdoe as pessoas também, as pessoas que precisam de perdão. Afinal de contas, você não é um alecrim dourado. Às vezes fica assim, fulano me magoou, fulano fez isso comigo, fulano fez aquilo comigo. Gente, você também erra. Quantas vezes você errou com as pessoas? Então, sinta o perdão de Deus e perdoe as pessoas também, sabe? E aí, dentro dessa oração, a partir do versículo 28 até o 31, fala que Israel foi devastado. Israel foi devastado em épocas de rebelião contra Deus. E hoje acontece a mesma coisa. As pessoas às vezes ficam vivendo vidas miseráveis, essa que é a realidade, vidas sem propósito, sabe? Vidas tristes. Por quê? Porque elas estão em rebelião contra Deus. Elas estão em rebeldia, elas estão fazendo coisas erradas. Contudo, quando essas pessoas se arrependem, Deus é capaz de trazer misericórdia. Foi assim com o povo de Israel. O povo de Israel foi um povo obstinado, um povo que errou muito, mas toda vez que eles se voltavam para Deus, Deus perdoava o povo e dava uma nova chance para o povo e começava a abençoar o povo. Então, a gente precisa entender isso, sabe? Que Deus é um pai. Deus não é Papai Noel. Tá? As pessoas têm uma visão estranha de Deus. Sabe? As pessoas fizeram uma visão de Deus que não é real, que não existe. Deus é pai. Deus é aquele que vai nos corrigir quando a gente está errado. E a gente precisa entender que muitas vezes as coisas não estão dando certo na nossa vida porque a gente está agindo errado, a gente está fazendo coisas que não estão agradando a Deus. Então a gente precisa rever os nossos conceitos, assim como o povo de Israel reviu. A partir do momento que ele começou a ter acesso à palavra, que eles viram a lei, que eles viram que estavam errados, eles falaram, não, peraí, a gente não pode continuar nesse caminho. Porque os nossos pais ficaram na rebeldia e morreram lá no deserto. Os nossos pais, quando entraram no caminho da rebeldia, os outros povos oprimiam. Então, se você quer ter uma vida de sucesso, uma vida de vitória, você precisa andar pautado pelos princípios da palavra. Os princípios da palavra, eles não mudaram, eles continuam os mesmos. Então, precisamos fazer uma techuvá, um arrependimento, uma volta, dar meia volta. Tá no caminho errado, dá meia volta, porque senão você vai chegar num lugar que não é bom. Nós precisamos entender. E aí, no versículo 35, também tem uma realidade muito interessante aqui pra gente. Olha o que está dizendo aqui. Porque eles nem seu reino, nem na muita abundância de bens que lhe deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles te serviram, nem se converteram das suas más obras. Olha só o que está falando aqui agora, gente. Está falando que mesmo quando Deus abençoou o povo, colocou numa terra espaçosa, deu mantimento, deu tudo de bom, mesmo assim, eles não se renderam a Deus. Não fizeram a coisa certa. Então, o que a gente vê aqui nesse texto? Que algumas vezes as próprias bênçãos que Deus nos dá contribuem para que a gente se esqueça dele. Você tem noção disso? Tem pessoas que falam assim, estão na igreja, ora, acorda de madrugada, ora, jejua, sabe? Faz um monte de coisa. Senhor, abre uma porta de emprego para mim, abre uma porta de emprego para mim. Aí Deus abre uma porta de emprego para a pessoa. A pessoa nunca mais vai na igreja. A pessoa não ora mais de madrugada. A pessoa não, sabe? Ela esquece de Deus porque ela recebeu a bênção que ela queria, então ela dá as costas para Deus e vai embora. Muita gente faz isso. Muita gente faz isso. Estão ali aos pés do Senhor até receber o que querem. Quando recebe, dá meia volta e vai embora. Esquece, são ingratas, sabe? Tem gente que fica confiando nas riquezas como sua segurança, ao invés de confiar em Deus. E esse relato aqui é para a gente pensar. Olha o que aconteceu com os israelitas. Olhe para a vida dos israelitas. As bênçãos que Deus lhe deu tornaram-se, às vezes, tropeço para eles mesmos. Entendeu?
Então, as bênçãos de Deus precisam tornar a gente uma pessoa agradecida. Quanto mais Deus nos abençoar, mais agradecidos seremos. Quanto mais Deus nos abençoar, a gente precisa chegar mais para perto de Deus. Não é se afastar de Deus, é chegar mais próximo. Então, esse é o segredo de uma vida próspera, de uma vida abençoada. Você não pode esquecer de Deus quando estiver tudo bem. Tem gente que só ora quando está na pior, quando está na melhor, não ora. Então, a gente precisa ser agradecido, coração agradecido. E quanto mais o Senhor nos abençoar, tanto mais vamos nos aproximar de Deus. E eles fizeram firme concerto. Versículo 38. Eles fizeram concerto entre o povo e Deus. E tinha cláusulas. Tinham cláusulas nesse concerto. Vamos lá para o versículo 38. 9:38. E com tudo isso, fizemos um firme concerto. E o escrevemos. E selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Então eles fizeram ali por escrito. Sabe? Disseram, não, agora a gente vai ter firmeza. Agora a gente vai confiar no Senhor. Agora a gente vai tirar aquilo que não agrada do nosso meio. Eles fizeram um concerto. Está no tempo de nós fazermos um concerto também com Deus. Nós não podemos ficar da mesma maneira. As cláusulas desse concerto, que não aparecem aqui no versículo 38, gente, de acordo com a lei de Deus, o povo deveria dar 1/10 do seu produto para o templo, para sustentar os levitas, né? Para aquelas pessoas que cuidavam do templo. Eles tinham que assegurar o sustento na casa do Senhor. As cláusulas, né, que tinham aqui. Eles tinham que se afastar das pessoas estranhas, dos povos estranhos. Eles tinham que abandonar as mulheres que eles tomaram, que não era do mesmo povo, não era da mesma linhagem, não acreditavam no mesmo Deus. Então foi uma série de coisas que eles precisavam fazer para se adequar àquilo que Deus queria. Então, eu não vou enganar você. Se adequar ao plano de Deus não é fácil. Vai exigir de nós alguma coisa. Mas é muito bom estar adequado ao que Deus escreveu para a nossa vida. Então a gente não está mais no tempo de viver vida descolada de Deus. A gente precisa assumir um compromisso com Deus. E a gente precisa viver aquilo que Deus escreveu sobre a nossa vida. Muita gente aí vivendo a vida que quer, né, como se não existisse Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo homem, toda mulher, ela vai ter que encarar Deus. Ela querendo ou não, ela acreditando em Deus ou não. Porque o ser humano é a criatura, mas existe um Criador. Um dia, toda criatura vai ter que se dobrar diante do seu Criador. Vai ter que prestar contas da sua vida. Então, de que lado você estará? Você estará com a sua vida certinha diante de Deus? Ou você vai estar todo desconcertado e vai estar afastado de Deus para sempre? Então, esse é o nosso tempo, esse é o nosso momento, essa é a nossa oportunidade de viver o nosso melhor com Deus. Então, para isso, precisamos nos quebrantar. Neemias 9 fala de quebrantamento. O povo sai de uma festa e entra num jejum, porque eles queriam se adequar àquilo que Deus queria para a vida deles. Que esse seja um desejo meu também, que seja um desejo seu também, se adequar ao projeto de Deus, se adequar ao desígnio de Deus, se adequar ao propósito de Deus para a nossa vida, porque como é bom estar no centro da vontade de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, que essa live seja bênção na sua vida, né? E quando você escutar essa live, ouvir essa live, que vai ficar gravada aqui, que essa palavra toque fundo no seu coração e traga reflexão e mudança para a sua vida. Não adianta a gente ouvir a palavra e não se adequar, e não mudar. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser confrontados com a palavra e mudar de postura, mudar de rumo, né? Dar meia volta naquilo que a gente está fazendo de errado e se adequar ao plano de Deus. Porque quando a gente se adequa ao plano de Deus, tudo dá certo na nossa vida. Que Deus te abençoe, te guarde. Deus abençoe Natan, Simone, as pessoas que estão aqui comigo agora, Marlene, Sônia, todo mundo que conseguiu entrar aqui, Alessandra. Que Deus continue abençoando vocês de uma maneira toda especial. E até a próxima live, se Deus quiser.